Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos, amém? O apóstolo Paulo citando Isaías, em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Se você tem fé e você não ouviu a palavra de Deus, a fé que você tem como pessoa, como ser humano que você nasce, ela não pode salvar você. A fé que vai levar você de encontro com a salvação é a fé que te é ministrada pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Amém? E nesses dias, nesses domingos, que tem se passado, nós estamos trabalhando, como o pastor havia falado, sobre a questão dos livros, os livros de sabedoria, os livros escritos de sabedoria e poéticos, para levar vocês, a cada um de vocês que a cada dia assistem essas aulas, vêm nessas escolas dominicais, para vocês poderem ter uma experiência com Deus de forma individual. Porque é isso que esses livros fazem. O entendimento, a leitura desses livros levam vocês a entenderem essas questões que estão muito relacionadas a isso. Quando vocês ouviram os Salmos ele leva a pessoa que estuda, que percebe, que se orienta por ele leva essa pessoa a entender as súplicas, o louvor, as ações de graça, todas essas coisas que faz construir um relacionamento com Deus. O pastor João tem falado muitos dias agora já sobre a questão de relacionamento com Deus, inclusive até falou domingo agora, quarta-feira parece, eu acho, não me recordo do dia direito, porque ele falou muito os temas assim, ele falou sobre uma questão que é muito interessante, que Deus, ele vai medir você a sua maturidade, e nem sempre, muito tempo na igreja, muito tempo de cristianismo, significa que você é maduro. Você pode ter envelhecido na fé, mas não amadureceu na fé. Porque tem muita gente que tem 30 anos de vida religiosa, mas não é maduro. Ficou velho. Tem algumas frutas que você pega você corre para pegar, parece que elas estão maduras, mas elas estão velhas, porque não amadureceram. Então, o estudo da palavra, a busca frequente da palavra, isso vai amadurecer você. Isso vai dar um relacionamento para você com Deus maduro, porque Deus, quando Ele está te provando na sua fé, Ele tende a mostrar para você que você precisa conhecer Ele. E no livro de Provérbios não é diferente. O livro de Provérbios, quando você vai estudar ele, você percebe que Salomão, nas suas escritas, ele praticamente o que ele fez foi fazer um resumo da lei para medir os relacionamentos dos seres humanos uns com os outros e de Deus com os seres humanos, dos seres humanos com Deus. Porque é isso que fala o Decátulo, que são os 10 mandamentos. Ele está dividido em 4 partes que mede o relacionamento seu com Deus, ele traz diretrizes do seu relacionamento com Deus, e os outros 6 parágrafos da lei de Moisés, desse decátulo, ele fala sobre o relacionamento de ser humano com ser humano. E é isso que o livro de Provérbios vai trabalhar. E de uma forma bem didática, hoje nós vamos falar sobre isso, para tentar fazer com que vocês tenham uma facilidade melhor para ter acesso a esses livros. Sempre quando a igreja propõe, sempre quando a liderança da igreja propõe um jejum e oração, o pastor pede para que se leia o livro de Provérbios, para que melhore o seu relacionamento com seus irmãos, para que melhore o seu relacionamento com Deus e evite transtornos futuros para a sua vida. O livro de Provérbios, ele é um livro que vai ajudar muito na construção da sua vida diária. Amém? Vamos ficar atentos então. Eu vou estar usando o slide para vocês não perderem a linha de raciocínio que eu tenho para trazer para vocês poderem entender um pouco sobre isso. Tá ok?
Eu quero pedir, cadê o menino para poder colocar, por favor? Você pode ir rodando até chegar na... Isso. Jesus é o tema central da Bíblia. Mais uma vez, eu volto a dizer, e no livro de Provérbios não é diferente. Por favor. Olha lá. Ó. No Provérbios, ele é a sabedoria de Deus, para aquele que tem temor a Deus. No livro de Provérbios, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus para aquele que tem temor a Deus. Então, as pessoas que temem a Deus, que leem a palavra de Deus, elas aprendem a ter sabedoria mediante a essa orientação da palavra. Então, no livro de Provérbios, Jesus Cristo, ele é a sabedoria de Deus dada para aquele que tem temor ao Senhor. Próximo, por favor. Eu vou ler algumas coisas para vocês e vou estar explicando também. Tendo em vista a grande necessidade que temos de crescer e de cada vez mais entender com maior profundidade tanto as complexidades que cercam as nossas vidas, torna-se apropriado darmos atenção e gastarmos tempo para entendermos melhor não somente a nossa vida, mas também o nosso mundo, as pessoas, a criação e, sobretudo, o nosso Criador. Então, o livro de Provérbios ele vai trazer isso. É muito importante hoje você, como cristão, entender o mundo que você vive em volta dele, ter discernimento. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, o pastor falou uma coisa sobre a questão que é muito importante. Nós precisamos discernir o nosso momento. Nós precisamos orar para Deus nos dar discernimento para que momento estamos vivendo. Para que momento estamos vivendo a nossa vida. Então, isso é necessário que nós deixamos as nossas meninices de lado e vamos em busca de conhecimento, de informações que nos dará formação. Nem toda informação dá formação. Hoje, como eu sempre falo quando eu venho aqui às vezes na frente, o YouTube está cheio de magos, né? Os magos da internet, dando informação que não gera formação em você. E você sai replicando isso para as pessoas como se fosse algum tipo de informação que traria formação, né? Tem pessoas que estão falando muitas coisas por aí que é complicado, vai trazer problemas para vocês. Eu volto a insistir, quando houver dúvidas, vocês que são membros de uma igreja, procure a liderança da sua igreja para tirar essas questões com vocês. E se vocês querem estudar mais a fundo, façam um curso teológico confessional da igreja. Muita gente fala assim, esse negócio de estudar a Bíblia, a gente fica louco. O negócio de fazer teologia, eu vou ficar louco. Mas quem mais destruiu a igreja não foi teólogo. Uma pessoa conhecida veio falar para mim, os teólogos destruíram a igreja. Eu falei assim, engraçado. Não, os teólogos são tudo louco. Mas quem mais destrói a igreja não é teólogo. Né? Quem mais tem destruído vida de pessoas e igrejas não são teólogos. Então, você precisa se aprofundar no conhecimento, estudar, trazer uma formação para a sua vida cristã, para você entender a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que foi escrita, a que nós usamos, né, que é a tradução do Septuagintas, tem várias outras formas de interpretação, mas nós usamos a do Septuagintas, do Canon. Então, ela não foi feita de qualquer forma, os caras, vamos montar, acho que isso aqui fica legal. Não, isso aqui fica bom. Então, a Bíblia foi criada através de métodos, metodologia, ela foi montada com os textos todos de forma tradução, usaram traduções nela que são exaustivas, que são críticas, né? Trouxeram várias formas para poder construir os textos que hoje você adquire numa livraria que você compra e tem um preço. Então, essas Bíblias, não adianta você pegar uma coisa que você não tem informação nenhuma, às vezes a Bíblia traz texto que te dá orientação, mas se você quer aprofundar, você precisa estudar. Amém? A autoria principal do livro de Provérbios, né, é apresentado logo no início do livro de Provérbios, falando que é o filho de Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, que é rei em Israel. Isso comprova na história de Israel. Em alguns textos da Bíblia, 1 Reis, né, alguns capítulos do livro de 1 Reis, você vai ver isso. Depois nós temos lá Agur, né, filho de Jaque, que é o escritor do capítulo 30, que também ele é desconhecido,
mas em qualquer outra parte da Bíblia, você não vai ver o nome dele, Agur, em alguma outra parte. Alguns acreditam que ele fosse um servo do rei de uma parte, de uma questão hierárquica maior. Provavelmente ele tenha sido um oficial da corte de Salomão. E o capítulo 31, o rei Lemuel, né, que é o autor do último capítulo do livro. Então, o livro você vai ver ele dividido em 4 partes. Primeiro são os escritos de Salomão, depois você vai ver que os homens de Ezequias pegaram os escritos de Salomão e reescreveram. Depois você vai ver Agur e você vai ver Lemuel, né? Perdão. O propósito do livro. Estou apresentando isso para vocês para uma forma didática, para ficar mais fácil vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Porque se eu começar a falar aqui desenfreadamente, poderia falar o dia todo para vocês sobre o livro de Provérbios. Mas não dá tempo de falar o dia todo, senão vocês vão ficar cansados. Podia falar de muitas coisas para vocês. Mas amém. Com o tempo as coisas vão acontecendo. O propósito do livro. O livro de Provérbios, em sua riqueza e sua profundidade, ele traz orientação para a vida inteira. Sendo uma revelação de Deus, é um livro que pertence ao povo de Deus. Hoje, né, nós que estamos em Cristo Jesus, a igreja, pertence a nós como palavra de orientação para as nossas vidas. Um destinatário, né, a audiência, ele diz, filho meu, uma exortação, ouvi. Primeiro, destino, filho meu. Uma exortação, ouvir e atentar para o ensino. Ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Isso é colocado porque, no passado, as crianças não iam em escolas. Quem dava a educação para os filhos era a educação social, a educação familiar, claro, e a social, do dia a dia, das culturas, era passada dentro de casa, pela família. Né? Hoje tem muitas pessoas que eu ouvi algumas pessoas dizendo em algumas propagandas políticas aí que vai ter educação de tempo integral. A pior coisa do mundo hoje é você pôr seu filho em educação de tempo integral. Blasfêmia, o que esse cara está falando? A melhor coisa é pôr o filho para a educação o dia todo. E aí seu filho vira um marxista. Né? Hoje a pior coisa do mundo é você pôr seu filho numa escola de tempo integral. Essas escolas marxistas tem por aí. Seu filho vai sair de lá um marxista terrível. E aí ele já vai para a faculdade, na faculdade ele ganha a graduação de marxista graduado. Porque os governos que estão se levantando hoje, quando o seu filho vai para a escola de tempo integral, uma escola pública, é a pior coisa que você faz na sua vida. É deixar o seu filho o dia todo numa escola pública de tempo integral. Em vez dele estar melhor, ele fica pior. A cada dia que passa, está ficando mais perigoso você pôr seu filho em algumas coisas, alguns tipos de informação. O pastor mesmo falou esses dias que assim como a palavra de Deus constrói a fé na sua vida, ouvir coisas fora da palavra de Deus, de gente maligna, desconstrói. A palavra ela tem 2 funções, para construir e desconstruir. Antônio Gramsci, não sei se já ouviram falar nesse cara, ele esteve preso na Itália no início do século XX, ele foi preso por causa dos movimentos que ele fazia, e ele chegou à seguinte conclusão: Karl Marx está equivocado quando ele diz que precisamos pegar em armas, porque o governo dele não vai durar muito tempo. Porque aquele que constrói o poder pela força ele pode ser derrubado. A melhor forma de se manter no poder é entrar na cultura de uma sociedade. Porque nós temos mais de 2000 anos de cultura judaico-cristã. Mais de 2000 anos de filosofia grega. Como que eu, pegando em armas, vou mudar uma sociedade? Então, a melhor maneira de se mudar uma sociedade é mudar a cultura dela. Por isso, nós temos que tomar cuidado com as escolas que nossos filhos estudam. O que eles estão assistindo, o que eles estão ouvindo. Tem irmão aqui na igreja aqui que já chegou para falar comigo que a filha está na faculdade, não é mais a mesma criança, a mesma pessoa. Porque hoje ela é um marxista terrível, ouvindo coisas terríveis. Por quê? Porque você vai para a faculdade para receber informação superior. E você se torna marxista. Então, o livro de Provérbios, quando essa exortação, houve um ensino do seu pai. Não existia escolas para se ensinar como
nós temos escolas hoje que está na mão do governo. Né? Uma exortação para ouvir o ensino do pai. Ouve o ensino do seu pai. Hoje o que as pessoas menos querem ouvir são os pais. Né? E tem muita gente quebrando a cara por isso. E a instrução da mãe. Né? Então, um motivo, a recompensa para quem aplicar e cumprir com essas palavras, porque serão diademas de graça. Então ele fala que tem uma recompensa. Vai ser uma diadema de graça para a tua cabeça, colares para o teu pescoço. Isso aqui é ensinado sempre nessa igreja aqui. Sempre o pastor da igreja tem falado isso continuamente, sobre a questão dos pais serem enfáticos dentro da sua casa, serem presentes, para dar uma formação para os seus filhos já dentro de casa, né? Como a palavra de Deus diz, ensina teu filho no caminho que deve andar, no caminho, né? Junto com eles, né? Não é o caminho, é no caminho. É como diz lá, o Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Na verdade, a palavra ide, no grego, não tem aquela forma de palavra, ela está escrito indo, né? Indo para o trabalho, indo para a escola, indo para ir para o museu, indo para o cinema, onde você for indo, fazei discípulos. É a mesma questão que a palavra de Deus fala sobre a questão de ensina o teu filho no caminho. Indo no caminho, onde você estiver com o seu filho, ensina ele o que ele deve viver, porque ele jamais vai esquecer isso. O propósito, próximo, por favor. Próximo. O propósito também é declarado nos primeiros versículos do livro. Primeiro versículo. O alvo é aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Você precisa. O que é aprender palavras de inteligência? Hoje, o que nós mais precisamos é saber fazer leituras das coisas onde nós estamos vivendo. Mas para se fazer leituras, né, dos momentos em que vivemos, discernir os momentos em que vivemos, precisamos de experiência, maturidade. Precisamos estar maduros para podermos entender as coisas que vivemos e como estamos vivendo, os momentos que vivemos. Para obter ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, ou equidade, né? Próximo. O público-alvo do livro de Provérbios, como o próprio livro mostra, que o público-alvo deles são os ignorantes. Ignorantes que eu digo não é pessoa bruta, nervosa não, tá? Ignorante, aquele cara que você fala para ele assim, ei, tudo bem? E se está tudo bem, o que te importa? Não, não é esse tipo de gente, não. O ignorante é aquele que não tem muito conhecimento, não tem maturidade em relação às coisas, para dar prudência aos simples. Ignorantes são as pessoas simples, aquelas que não têm muita informação, muito acesso à construção de conhecimento. Outro alvo público é os jovens, e aos jovens conhecimento e bom siso, porque os jovens são muito cheios de energia, né? O jovem, ele acaba sendo consumido por toda a energia, de quando ele estiver velho, ele fala, quando eu estiver velho eu vou fazer, eu vou viver. Aí você não construiu nada, você vai viver como? E para os sábios, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, e as palavras dos enigmas dos sábios. Jesus, quando ele estava pregando, que ele não queria que ninguém entendesse o que ele estava falando, ele falava por meio de parábolas. Porque só entende o reino de Deus quem está dentro do reino de Deus. Quem está fora do reino de Deus não entende. Você está entendendo, meus irmãos? Muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, nossa, essas pessoas não estão vendo que o mundo é um lugar de pecado mesmo. Não adianta você ficar espantado com o pecado. Com o pecado que eu digo, do mundo. Da igreja não pode viver essa forma, porque ela já foi lavada pelo Senhor, então ela deve se abster dessas coisas. Mas o mundo, ele vai continuar pecando. Não adianta você passar na rua, ver um homem beijando o outro na boca e ficar, meu Deus, esses caras são loucos. São. O mundo vive isso mesmo. Isso é o que o mundo produz. Abrolhos e cardos e abrolhos. Foi o que Deus, quando Deus falou assim, maldito seja a terra por sua causa, Adão. Tudo que vem depois de Adão é maldito. Tudo que você faz sem Cristo Jesus, ainda que seja bonitinho e cheiroso, é maldito para Deus.
Não é para a sociedade que você vive. Então, não adianta você ficar espantado com as pessoas, repudiar pessoas, correr. Você vê que Jesus Cristo não critica o comportamento de ninguém na Bíblia. Por quê? Porque ele sabe que o mundo estava na mão do maligno. Ele fala, o mundo jaz no maligno. Você não vai ver Jesus criticando as pessoas pelos seus comportamentos. Ele critica aqueles hipócritas dos fariseus que vinham até ele tentando mostrar sabedoria e justiça para ele de forma equivocada. Aí ele criticava. Ele mostrava que eles não passavam de sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Então, não adianta você querer mudar o mundo. Você precisa mudar primeiro você para que o mundo veja a luz do Senhor em nós. Não se espante com os pecados do mundo, se espante com os seus pecados. Porque você, sim, não deve viver em pecado, porque você foi lavado e remido pelo Senhor. A não ser que você não tenha sido lavado e remido e não tenha recebido o selo do Espírito Santo. Aí é normal você pecar mesmo, porque você não conhece a Deus, nunca viu Deus. O mundo sempre vai produzir essas coisas. Por isso temos que ficar atentos como igreja. Próximo. O destinatário de Provérbios é claramente especificado em sua instrução, o que mostra a preocupação de Salomão em regulamentar a mente e a conduta do povo de Deus. Como eu havia falado, Salomão tinha essa preocupação, porque tanto é que os provérbios são sempre assim, existe um certo paralelismo, né, nos provérbios. Então, a intenção primeira de provérbios é ensinar como agir e o que falar no contexto certo, no momento adequado. Isso não é fácil, você precisa se esforçar para isso. Não é simples saber agir bem em todas as situações. Não é fácil, pessoal. Talvez nós pensamos, não, eu vou ler provérbios aí 200 vezes e vou ficar bom. Não adianta. Precisa tomar cuidado, porque o livro de provérbios ele traz ele vai trazer essa formação para você, mas é com paciência. Você não vai aprender do dia para a noite porque você lê o livro de provérbios 500 vezes, mas não tem maturidade, que adianta? Não tem domínio próprio. Você vai estar só sendo um depósito de informação, mas não tem informação. O livro de provérbios, o mais típico da literatura, o próximo, por favor. O livro de provérbios, né, o mais típico da literatura sapiensal de Israel, podendo esboçar da seguinte forma. Provérbios do capítulo 7, do capítulo 1, versículo 1 ao 7, depois nós vamos esboçar ele, que é do capítulo 10 ao 24, que são os provérbios copiados também de 25 a 29 pelos homens de Ezequias, como eu falei no começo, e o provérbios 30 de Agur, né? Agur tem uma frase típica no capítulo 30, ele fala, não me dê mais do que eu preciso para que eu não te esqueça, e não me deixe faltar as coisas para que eu, não vindo roubar, envergonhe o teu nome, me dê o necessário para que eu possa viver. E Lamuel, capítulo 31, fala sobre a mulher prudente, né? Ele fala sobre a prudência da mulher, como ela pode edificar a casa, como ela pode destruir a casa. Então, esses dois últimos capítulos, eles tratam de questões mais pessoais também, sobre a questão de como lidar com a vida diária e com as riquezas, e como a mulher lidar com a sua própria casa. Os temas de provérbios, a sabedoria do viver bem, instruções, ele instrui as pessoas que são insensatas, o pecador, instrui a bondade, instrui a riqueza, ele dá como lidar com a riqueza. Porque tem cara que nem o pastor fala às vezes, o cara ficou rico, some da igreja. Né? E a questão da pobreza, como lidar com a pobreza, como tratar as questões das pessoas que são necessitadas, que estão carentes. Ele fala sobre a questão da língua, o orgulho, a humildade. Tem gente que confunde simplicidade com humildade. Tem muita gente que é simples, mas não é humilde. E tem muita gente que é humilde, mas não é simples. Né? Eu já vi muita gente falando assim, nossa, fulano é tão humilde, né? Ele está falando da simplicidade do outro. Nem todo mundo que é humilde é simples. E nem todo mundo que é simples é humilde. Tá ok? Bom seria se fosse humilde e simples, né? Ele trata sobre a questão de instruções sobre a justiça, vingança, né? Ele fala sobre a contenda, sobre a gula, as pessoas gulosas, né, que chegam nos lugares aqui
e come. Ele fala, coloca a faca na tua... Eu já fiz isso comigo, porque eu gosto muito de comer. Acho muito bom, não é quando tem comida gostosa. E hoje eu tenho aprendido isso, colocar a faca na garganta. Quando estiver na presença do rei, põe a faca na sua garganta. Você, meu Deus, que delícia, mas eu vou segurar, se eu avançar a faca, corta meu pescoço. Então você deve se comportar como se tivesse uma faca na sua garganta, porque está na presença de pessoas eminentes, né? Eu já trabalhei com eventos que eu vi muitas pessoas importantes comendo feito um maluco, mas o cara tem dinheiro, o cara é rico, o cara tem autoridade, ninguém fala nada, mas deixa uma pessoa simples fazer isso para você ver. Apesar que fique feio, mas ninguém fala. Mas uma pessoa mais simples vai sofrer retaliação sobre isso. Então nós precisamos, ele fala sobre a questão da gula, o amor, sobre a preguiça. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, que a formiga não para, né? Ela trabalha para resolver questões, porque ela sempre está avançando. Quando chega o inverno, ela não faz nada, porque ela já abasteceu as suas dispensas. Fala sobre a amizade verdadeira, sobre a família, a disciplina dos filhos e sobre a vida e a morte. Tem uma parte que fala sobre a vida e a morte, né? E também nós podemos ver um contraste, né, que o paralelismo causa, né, essa questão quando eu falo a palavra paralelismo, porque também existe poemas, né, versões poéticas do livro de Provérbios. O paralelismo de contraste é utilizado com muitíssima frequência nesse livro, e assim vão se estabelecendo comparações entre a sabedoria, a loucura, a justiça e a injustiça. É melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carne e contendas. Provérbios 17, 1. Então, você está vendo esse paralelismo? É melhor eu ter um bocado e tranquilidade, ter pouca coisa, mas ter paz, do que eu ter coisas demais e viver um inferno dentro da minha casa. O livro de Provérbios também, ele representa vários séculos de reflexões de sábios, podendo acompanhar nele um progresso doutrinário. Nas suas duas coleções, pode acelerar, avançar, por favor? Nas suas duas coleções antigas, predomina o tom da sabedoria humana e profana. Profano, gente, às vezes o que a gente pensa, porque existe o sagrado e o profano. Profano refere-se ao ser humano. Sagrado refere-se a Deus, as coisas que são separadas para Deus. Então, a sabedoria humana é a sabedoria profana, a sabedoria dos homens para os homens. Apesar que a palavra profano hoje, no meio religioso, é uma palavra voltada para você olhar, nossa, ele profanou. Quando fala que ele profanou o templo, é porque ele trouxe coisas humanas, atitudes humanas, comportamentos humanos de pessoas pecadoras para dentro de um lugar que se deve portar só referente àquele que é sagrado, que é santo. Por isso que ele profana o sagrado. Trouxe coisas humanas para onde nunca deveria trazer. Né? É que nem, por exemplo, digamos que se isso aqui nós fôssemos judeus, isso aqui fosse o templo de Israel, né? Em Jerusalém. Aí você fizesse uma festa aqui junina. Você estaria profanando isso aqui. Por quê? Porque isso aqui seria um lugar separado para cultuar e oferecer, trazer oferendas, sacrifícios ao Senhor. Mas até aqui mesmo, hoje, a nossa igreja, a igreja, nós temos duas igrejas, a igreja organismo e a igreja instituição. A igreja organismo são vocês, e a igreja instituição é a Batista Renascer. Se na comunidade aqui, a Batista Renascer, fizer um forró aqui, um show de funk, a vizinhança vai entender que nós profanamos o templo, porque as pessoas lá fora, para eles, isso aqui é um templo sagrado. E é sagrado mesmo, porque nós devemos estar aqui para quê? Aqui sai palavras de exortação, de salvação, de amor, de graça, de perdão, de reconstrução, de restituição. Então, é sagrado nesse aspecto. E se você tiver uma atitude aqui dentro, vai falar, olha que aquele povo profanaram o templo deles mesmos, porque trouxeram festas mundanas, humanas, para dentro do templo. Talvez você nem importe, não tem nem problema. Mas a comunidade vai falar que não vai querer frequentar a nossa igreja. Por quê? Porque nós somos profanos nessa interpretação. Então, cada dia, né, a cada 7 provérbios, já temos um caráter religioso de exposição de prática teológica. Deus recompensa na verdade, né, dentro dessa perspectiva do Provérbios, recompensa na verdade, na caridade, na pureza, na humildade e pune
os vícios opostos. Tudo que é oposto a Deus, ele pune. O que é oposto à caridade, o que é oposto à pureza, o que é oposto à humildade. Provérbios mostra, dentro do seu paralelismo, que existe uma coisa igual e contrária em relação à punição. Provérbios ensina a sabedoria da vida. Avança, por favor. Provérbios ensina a sabedoria da vida, não dos livros, tá? Não é a sabedoria dos livros, mas da vida. Provérbios separa o justo do ímpio e não lhes dando a mesma sorte. Provérbios mostra que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E Provérbios também ensina o caminho da vida. O temor a Jeová é a síntese de todas as virtudes, é a sabedoria. Que o temor de Jeová, de acordo com os textos que você vai ver em Provérbios, só em Jeová que se há de confiar sem receio. Yahvé, Jeová, o Senhor, Jesus Cristo, ou se você quiser dizer, o próprio Deus. Provérbios, ele ensina também como se protege a vida. Provérbios proíbe crimes contra a honra, a dignidade humana. Como eu falei para vocês, ele vai trabalhar aquela questão das outras 6 partes do decátulo, né? Sobre a questão de como proceder, como proteger a vida. Então ele proíbe crimes contra a honra, a dignidade e a humanidade. Por exemplo, calúnia. Calúnia é uma afirmação falsa, desonrosa a respeito de alguém, inclusive de mortos. Ofende a reputação e a honra. Então as calúnias fazem isso, elas ofendem a reputação e a honra. Outra coisa, quando você vê Provérbios 30:10, não calunie o servo diante do seu senhor. Difamação atribui a outro fato ofensivo a honra objetiva, mas de algo que não seja crime. Ou seja, difamação, quando você chama alguma pessoa que fez algo que ela não fez, você fala que ela fez algo que ela não fez, você está difamando, acusando alguém sem provas. Que nem, por exemplo, alguém mandou um vídeo para mim esses dias sobre os quilombolas, né? Aí os quilombolas, o cara falando sobre a questão de que o governo está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei para a irmã que mandou o vídeo, muito bom, minha irmã, mas esse pessoal fica acusando, por que eles não entram na justiça com provas contra essas pessoas? Ficar falando no WhatsApp não vai adiantar nada. Se eu tenho alguma coisa contra alguém que feriu pessoas e trouxe dano para pessoas, que eu entre na justiça e puna essa pessoa. Ficar falando, replicando para outros, eu não vou conseguir nada com isso. Eu só vou conseguir fazer um monte de pessoa, gerar um monte de divisão, de revolta, de problemas, mas não vou chegar a lugar nenhum com a minha justiça própria. O homem perverso escolhe contendas. E o difamador separa os melhores amigos. Provérbios 16:28. Injúria atribui a alguém a qualidade negativa, ofende a honra subjetiva. Ah, você é gorda, você é feia, você é feio. Ah, você não se veste bem, você não está bonito. Então, ou seja, isso é injúria, geralmente é quando eu xingo uma pessoa ou eu trago a exposição de alguma coisa que ela tem em destaque para diminuindo isso. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Né? Então, quando você for falar com o escarnecedor, cuidado. Quando você for falar com o perverso, talvez você pode sofrer danos. Então, nunca repreenda pessoas más, pessoas que não querem ouvir ninguém. Tá? Repreenda sempre o sábio, porque quando você repreender ele vai amar mais ainda você. Só o tolo, quando você repreende, ele vai ficar, ou nécio, ou insensato, ele vai ficar mais indignado ainda. Métodos de ensino. Existem alguns métodos de ensino dentro do livro de Provérbios. Tá? Essa aula nós estamos fazendo porque isso é uma aula, pessoal, não é uma pregação. Tá? Por isso que eu estou usando esses métodos com você, falando de forma
de tópicos dessa forma, porque isso aqui é uma aula, não é uma pregação. Tá bom? Porque nós estamos numa escola dominical. Método de ensino. Provérbios tem a sua forma peculiar. Só pode pôr para mim aí, por favor? Obrigado. Peculiar, tem a sua forma peculiar de ensinar. Provérbios são cheios de aforismos, né? Ensinos concisos e imagens de figuras e paralelismo. Aforismo e concisão. O aforismo é a máxima do dito, de uma fala. A forma de todos os provérbios que temos são assim. São curtas frases de ensino para memorização, rápida compreensão objetiva sobre várias questões da vida. Então vamos ver um exemplo aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Está vendo? Uma palavra. Então isso é aforismo conciso, ou seja, eu falo de uma forma curta, rápida, que você pega e memoriza. Provérbios, além de ser um livro de trazer sabedoria, ensinar você de relacionamentos diários, ainda ele te dá um ensino conciso, uma coisa firme que você não esquece. Da mesma forma, um provérbio não pode ser visto como um dogma inflexível. Dogmas são doutrinas, pois a aplicação deles varia de contexto para contexto. Por isso que eu não posso trazer ele como uma doutrina inflexível. Porque ele vai depender do contexto que você está vivendo para você ser aplicado. Figuras de imagem. Toda poesia tem imagens e figuras e servem como canais de comunicação para o autor transmitir sua mensagem em poucas palavras. Na Idade Média, tinha-se nas igrejas católicas da Idade Média, né, a questão, principalmente nas igrejas do Oriente, né, de Bizâncio, onde fica hoje a Turquia, né, ela chamava-se de iconoclastismo. O que é iconoclastismo? É quando as imagens falavam por si só. Eles não usavam, porque o povo era analfabeto, eles usavam muitas... Analfabeto não, na verdade eu não posso chamar analfabeto. Talvez eu diria que seriam analfabetos se estivessem vivendo nos dias de hoje. Mas como na época a imagem era instrumento pedagógico, então eles não eram analfabetos, eles sabiam ler imagens melhor do que nós hoje. Hoje nós sabemos ler caracteres, mas não sabemos ler as imagens. Naquela época eles não conheciam os caracteres, mas interpretavam muito bem as imagens. Então tem a questão do iconoclastismo. Tem igrejas aqui na 10 mesmo, na rua 10 do Universitário, tem toda a história da Via Sacra desenhada na parede. Aquilo ali é uma questão iconoclástica. A Bíblia, a eventos da palavra de Deus contado através de formas de imagens, né? Então, você vai se usar muitas figuras de imagem no livro de Provérbios. Jesus mesmo usou muitas figuras de imagem, né? Quando ele fala, eu sou o bom pastor, né? Ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, ele fala da questão então, ele usa muita figura de linguagem, porque as pessoas não tinham muito acesso à leitura, e quando falava de ramo, de pastor, de ovelha, o povo entendia isso. Então, alguns exemplos, né, dessa questão da simile, metáfora, alegoria, antropopolismo, antropoformismo, sinódeque, metonina, personificação, hipérbole, litolite, ironia, são argumentos, são instrumentos usados nessas questões dos provérbios para ajudar as pessoas a compreender melhor através dessas questões apresentadas. A símile é a comparação entre duas coisas e gêneros diferentes que têm alguma coisa em comum. Que nem, por exemplo, manga. Manga de camisa e manga de chupar. São duas palavras que são iguais, mas têm significados diferentes, né? Eu vou ser mais rápido, porque o horário está passando e eu tenho um pouquinho de informação ainda. Metáfora. Metáfora é a prática, mesma coisa da símile, quando se compara duas coisas distintas com algo em comum e temos uma metáfora. Pedro 11, 22. Ixi, acho que coloquei errado aqui a referência aqui. Não, mas está bom. Alegoria. Alegoria é a exposição do pensamento em ficção, né? A Bíblia é repleta de alegorias.
E tem pessoas que eu já vi elas usando alegorias como se fosse um evento verdadeiro. E trazendo esses eventos verdadeiros para a sua realidade como se fosse, mas é alegoria. A Bíblia está cheia disso. Apocalipse mesmo é um livro que está repleto de alegorias. A Bíblia toda tem alegorias, mas precisa você saber lidar com essas exposições para você entender. Inclusive, Provérbios tem muitas alegorias. Antropopatismo é a atribuição de sentimentos e motivação a comportamentos humanos a Deus. Ah, Deus chorou, o coração de Deus está triste. Deus não tem coração, Deus não chora, mas nós atribuímos isso a Deus para ficar uma forma mais fácil. Deus não tem mão, Deus não tem essas coisas todas. O único que tem é Jesus, né? Mas Deus, no sentido que você conhece, como se fala Deus, então nós atribuímos, você vai ver essas atribuições de sentimentos a Deus, para você entender como Deus se manifesta ou age. Antropomorfismo, atribuição de partes do corpo humano a Deus. A mão de Deus está sobre nós. Ah, mas tem cara que fala assim, né? A mão de Deus está aqui. Aí o outro na outra igreja fala, mas lá só tem a mão de Deus. Aqui, Deus está aqui. Todo Deus, não só a mão dele. Então essa questão, né, a mão de Deus, a terra é estrado dos seus pés. Deus não tem pé, Deus não tem mão, mas nós usamos essas informações para podermos, não tem como nos relacionar com o Senhor. Não é verdade? Sinédoque, quando uma pessoa, né, ou melhor, perdão, quando uma pequena parte representa o todo. Né? Aí você pega lá e diz assim, ó, a coroa de honra são as cãs, ou seja, a coroa de honra. Quando você olha uma pessoa que é coroado de honras, o que você imagina? Uma pessoa honrada. Então, quando uma pequena parte representa um todo. Tá ok? Continuando. Metonina, refere-se ao uso de alguma coisa que tenha associação a outra. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Então, uma coisa está ligada à outra. Mãos que derramam sangue inocente. Personificação, atribuição de qualidades humanas ao que não é humano. A sabedoria edificou a sua casa. Sabedoria tem casa? Não. Mas nós fazemos uma personificação da sabedoria. Ok? Hipérbole, a linguagem do exagero. Mais fundo entra a repreensão no prudente. Né? Do que 100 açoites no insensato. Está vendo? Um exagero, né? Das coisas. Ok? Então, isso tudo você vai encontrar no livro de Provérbios. Por isso que é bom você estudar, e isso vai dar uma formação para você, você vai ter muita sabedoria em relação às coisas que você está vivendo no dia a dia. Litotes é dizer pouco e fazer entender muito. Ou seja, não é por muito falar que você vai ser ouvido. Então você diz pouca coisa e as pessoas entendem muito. Ironia, quando se diz algo bizarro para ser entendido ao contrário. Dai bebida ao forte, aos que perecem, dá bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Está vendo? É dizer uma coisa bizarra para ser entendido ao contrário. Paralelismo, que tem muito em Provérbios, Salmos, você vai ver muito isso. Até o próprio livro de Jó também tem. Paralelismo é a colocação de duas ou mais frases em paralelo para trazer o mesmo ensino e muito comum em Salmos. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Apesar que no original não tem esse negócio de nada me faltará. No original está assim, ó, o Senhor é meu pastor e não faltará. Né? Ou seja, está querendo dizer que Deus... Então, mas mesmo assim você vê o paralelismo. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Ou seja, todo momento Deus está presente com você. Como diz Jesus, estarei contigo até a consumação dos séculos. Então Deus todos os dias está com você. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na angústia, mesmo no problema, mesmo na alegria, mesmo na tristeza,
o salmista diz que Deus está o tempo todo conosco. A lei em forma de sabedoria. Então, Provérbios, o livro de Provérbios, ele é a lei em forma de sabedoria. O livro de Provérbios é uma coleção de ditos que reportam a nossa mente, a lei de Moisés. Se você estudar Provérbios, você vai perceber, e estudar o Decálogo, você vai perceber que ele é uma coleção de ditos que reportam a lei de Moisés na sua mente. Você está com a lei de Moisés na mente prontinha. Você memorizou a lei através de Provérbios. Como ler Provérbios? A maneira de como devemos nos aproximar de Provérbios é sempre nos lembrar, antes de qualquer coisa, né, que não seja tão importante, de que estamos diante da palavra de Deus, da revelação que Ele deu ao seu povo, a Israel e à igreja hoje. Portanto, tudo o que lá está escrito é do nosso interesse e faz parte da nossa necessidade de aprender. Os provérbios são escritos em forma de poesia, são sempre curtos, concisos, e o propósito é sempre expressar a verdade em frases objetivas. Então, pessoal, o livro de Provérbios, ele vai trazer para você, quando você se aprofunda nas leituras, entende o significado de tudo que ele está falando. Eu estou aqui na igreja, vai fazer 7 anos, 6 anos, já tem 6 anos, vai fazer 7 anos, e sempre o pastor da igreja tem sido inciso quando ele fala sempre em ler livro de Provérbios. Você vai ter de forma bem trabalhada a lei de Moisés na sua mente. Você vai saber como honrar o Senhor e respeitar o seu próximo. Amém? Então, isso vai estar disponível no YouTube para vocês verem. Quiser ver de novo, talvez foi muito rápido, vai estar disponível. Vocês vão poder ver, reler, vai poder pegar a Bíblia, ler junto com a Bíblia, estudar e aprender mais um pouco depois. Tá ok, pessoal? Que Deus abençoe vocês e que a paz seja com todos. Amém.